Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia da cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhes que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o demônio foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós precisamos entender qual é a natureza da ação diabólica. Segundo o grande exorcista Gabriel Amorth, que até tem um filme dele aí, uma das formas de estarmos preparados espiritualmente para vencer o demônio é justamente ter conhecimento e educação religiosa, conhecer as coisas de Deus. Porque a maior arma do demônio contra nós é a ignorância. E a partir da ignorância, ele está fazendo uma festa na igreja. Porque na igreja ele encontra pessoas que não sabem nada sobre os sacramentos, que não sabem nada sobre a palavra de Deus, que não conhecem a estrutura e hierarquia da igreja, e aí ele faz a festa. Ignorância é a arma principal do demônio para destruir o seu casamento, para destruir a sua vida, para afastar você de Deus, para tirar a beleza de Deus de você. E a gente vê, quando as pessoas estão sob o domínio do demônio, quão feias elas ficam.
Por isso é preciso entender a ação do demônio, que na teologia sistemática se distingue em dois tipos de ação: a ação ordinária e a ação extraordinária. A mais comum é a ordinária, que todos nós estamos sujeitos a essa ação do demônio, que é a tentação. Inclusive o próprio Jesus se sujeitou à tentação. Nenhum de nós está livre dessa ação ordinária da tentação. Todos nós somos tentados, todos nós somos provados, e porque estamos com os olhos fechados, porque estamos dormindo, porque não conhecemos, porque estamos longe de Deus, nós nos deixamos levar pela corrente satânica. E a segunda ação é a extraordinária, que se define por possessão, obsessão, vexação, infestação, como nós vimos agora na leitura, um homem que estava possuído e infestado por demônios. A vexação é quando a pessoa ela sofre marcas no seu corpo, como Padre Pio sofria, apanhava do demônio, é chamado de vexação. São as naturezas da ação demoníaca. O demônio, ele tem poder imenso, atestado pela Sagrada Escritura. Nós não podemos brincar com a ação demoníaca. Tanto é que em João 13:31, Jesus nos chama de príncipe deste mundo. Segundo Coríntios 4:4, São Paulo diz que ele é o Deus deste mundo, Deus com D minúsculo, mas tamanho o seu poder. Diz ainda em 1 João 5:19 que todo o mundo jaz sob o poder do maligno. Nós podemos brincar com o demônio? Sim ou não? Todo mundo sofre a ação dele, indiretamente ou diretamente. O homem, nós temos liberdade para resistir ao demônio. No entanto, como o demônio é muito mais poderoso, perto de Deus ele não é nada, mas perto do demônio nós é que somos quase nada. No entanto, veja que interessante, São Miguel Arcanjo, da hierarquia dos anjos, ele é o mais baixo. Ele fica só acima dos anjos. Mas ele venceu aquele que era da classe dos serafins. E veja que, pela hierarquia, Satanás ele é maior até do que São Miguel Arcanjo. Porém, pela graça de Deus, São Miguel Arcanjo foi maior. São Francisco, com a sua pobreza, com a sua humildade, foi grande. É pela graça de Deus, porque Deus usa os fracos para confundir os fortes. Somente pela graça de Deus nós podemos vencer a ação do maligno neste mundo, na nossa vida, nas realidades em que estamos. A ação diabólica, ela está fundamentada na soberba. Por isso, meus irmãos, fujam dos soberbos e fujam da soberba, porque o soberbo, ele é marionete na mão de Satanás. A ação diabólica está fundamentada na soberba do demônio, que entre as criaturas malignas, entre as criaturas, manifesta um grande ódio a Deus e aos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Diga eu. Ele manifesta ódio a Deus e aos filhos de Deus, que somos nós. Gabriela Morte diz assim: ele põe toda a sua inteligência, as suas forças e o seu poder nessa raiva contra o Senhor e tenta o homem para empurrá-lo a fazer o mal, porque ele quer afastar-nos do Pai. Que é onde há, já falei na última homilia, aonde há trevas não existe luz, onde existe luz não existe trevas. Ele nos empurra para as trevas para afastarmos-nos de Deus. Aí veja, São Paulo VI, Papa, em 1972, numa audiência papal na Praça de São Pedro, ele diz que uma das maiores necessidades da igreja é alertar contra aquele terrível perigo representado por Satanás. O Papa Paulo VI dizendo que a maior necessidade da igreja
é alertar sobre os perigos representados por Satanás. Você ouve alguém falar disso por aí? Você ouve alguém falar do demônio? Sabe por que não fala? Porque não acredita mais. Não acredita. Sabe por que não acredita? E olha, um monge chamado Alexandre Mazzali, demoniologista, ele diz que a primeira vitória de Satanás é convencer com pretextos talvez pseudoculturais que ele não existe. Ele convence que ele não existe, ou que no máximo é apenas um boneco agitado para espantar criancinhas assustadas. A maior estratégia do demônio é passar despercebido. Passar despercebido significa, repita comigo a palavra, ignorância. Ele quer nos manter na ignorância, igual alguns partidos políticos fazem por aí, né? Vê a estratégia do demônio, manter na ignorância, no desconhecimento, para que você vá deixando a vida, deixa a vida me levar, vida leva ele, vai deixando a vida levar. O termo Satanás ocorre 34 vezes no Novo Testamento. Metade desses termos encontra-se no Evangelho e em Atos, e metade nas Epístolas e no Apocalipse. Todas as referências, com exceção de 6, são Satanás. Outros nomes de Satanás no Novo Testamento incluem o acusador, Apocalipse, o adversário, Apolion, Beuzebu, Belial, o dragão, o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, príncipe deste mundo, serpente e o tentador. O tempo todo a Sagrada Escritura está falando, está alertando, cuidado com o príncipe deste mundo, com a serpente, com as tentações, mas as pessoas não acreditam. Que inclusive é dogma de fé. Se alguém disser na igreja, se eu, padre, disser aqui que Satanás não existe, eu estou incorrendo em heresia. O que deve ser feito então? Já que eu falei tudo isso, preciso dar para vocês uma solução. O que deve ser feito para estar preparado espiritualmente contra Satanás? Não sou eu que vou dizer, é Gabriel Amorte. Abre aspas. Eis a força que nos faz vencer Satanás e as tentações que vêm do mundo. Repitam comigo. A fidelidade à oração. Aos sacramentos. E a educação cristã. Mais uma vez, a fidelidade à oração. Aos sacramentos. A educação cristã. Pronto, só isso. Fidelidade à oração, sacramentos, comunhão, como muitos fazem, que é comunhão diária, confissão. Se você estiver alinhado com esses 3 princípios, o demônio passa longe de você. Mas se você não tiver, a brecha está aberta para ele fazer o que quiser. E ele diz ainda que uma outra arma poderosa é a intercessão do Espírito Santo, o nome de Jesus e Maria Santíssima, que pisa a cabeça da serpente. Agora cabe a você olhar para a sua vida, para os seus conceitos, para os seus princípios, até onde o demônio tem levado você. Olha para você mesmo, se olha no espelho. E se você quiser colocar a sua alma na frente do espelho, olhe para a palavra de Deus, que vai dizer São Tiago, que é um espelho que revela como está a nossa alma. Deus te deu liberdade para sair dele, da influência dele, mas sem o próprio Deus, nós não seremos fortes o suficiente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.